Desde já, obrigado aí, Gabi, pelo apoio em relação a essa mesa redonda. E a gente tem o prazer aqui de receber, né, o professor Samuel Durso, o professor Abimael. Pois eu vou deixar que vocês se apresentem para que vocês fiquem bem à vontade, né, aí para a nossa audiência, para quem for ter contato depois. E eu tenho o prazer e a satisfação de estar dividindo essa mesa, essa tarde aqui de conversa com a professora Juliana. Então, antes de mais nada, eu queria que a professora se apresentasse e depois os nossos convidados também se apresentassem aí para a nossa audiência. Muito obrigada, professor Iago, pelo convite, uma grata satisfação estar dividindo com você essa mesa redonda. Aqui a gente atua, tanto eu quanto o professor Iago, no programa do mestrado profissional de finanças e controladoria da FIPECAF, e a gente lida bastante com essa questão que é o objeto dessa mesa redonda, que é essa definição de problemas de pesquisa, né? Então, em todo mestrado, e até mesmo, às vezes, em algum curso de pós-graduação, é enfrentado esse problema, esse dilema da seleção do problema. Então, a gente atua bastante com isso. Então, eu atuo aqui no mestrado, junto com o professor Iago, sou da carreira contábil, então, graduação, mestrado, doutorado, tudo em contabilidade, mas eu sempre me interessei muito por pesquisa, então eu atuo na revisão e no conselho editorial de vários periódicos, e com a prática a gente vai pegando o jeito, né, da pesquisa. Então, pesquisa, os professores vão abordar, acredito, bastante esse ponto, a pesquisa é a prática. E no processo que a gente avalia, no processo que a gente revisa, no processo que a gente faz parte de conselho editorial, a gente acaba aprendendo muito, né, a construir pesquisa. Então, hoje, muita satisfação de estar aqui, junto com o professor Iago, compartilhando, né, essa eventuais dicas, né, que a gente pode ter nesse processo. Obrigada, professor Iago, pelo convite. Passo de volta a palavra para você. Maravilha, obrigado, professora Juliana. Professor Abimael, por favor, suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e todas. Satisfação estar aqui com o professor Iago, a professora Juliana e meu colega também, o professor Samuel. Revê-los, né, novamente, que delícia. Sim, eu sou o professor Abimael, sou professor aqui da Universidade de Brasília, vinculado ao programa de pós-graduação em contabilidade. Aqui no nosso caso, o PPG Conte é um programa de pós-graduação acadêmico, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal a gente bater essa bola aqui para diferenciar assim, algumas características que tem entre um programa de pós-graduação que tem tanto mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado acadêmico, doutorado profissional. É interessante, assim, claro, contextualizar um pouquinho, né? Para esse público, um público que, claro, que aqui esteja vinculado ao mercado profissional, e é um programa profissional, e aqueles que estejam vinculados a um programa acadêmico. Mas aqui na Universidade de Brasília nós somente temos um programa acadêmico, né? E outras instituições, claro, como aí, né? Porque tem um programa profissional. Eu sou professor aqui do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais e também estou na reitoria da universidade, assumindo um cargo de gestão, né, liderando a auditoria interna da Universidade de Brasília, como chefe do departamento de auditoria interna. Se a gente pensar assim nas grandes corporações, é assim o desenho, né? No setor público tem uma certa, vamos chamar assim, singularidade, porque mais recentemente o setor público vem adotando normas internacionais de auditoria interna e, de certa forma, esses mundos estão se aproximando. Mas eu não vou aqui antecipar algumas coisas que eu vou comentar daqui a pouco, não. Mas é isso. E grande satisfação ter sido convidado. E agradeço o convite. Maravilha, nós que agradecemos, professor. Professor Samuel. Pessoal, muito obrigado, Iago e Juliana, pelo convite de estar aqui hoje, junto com o professor Abimael, falando um pouquinho sobre tese de pesquisa.
Eu sou, assim, muito feliz sempre de estar junto com a FIPECAF, né? Estar em um ambiente da FIPECAF, até há pouco tempo era minha casa e também fui professor do programa de mestrado profissional, até recentemente ter mudado para a UFMG, onde eu atuo agora, dentro do departamento de contabilidade, né? Tenho graduação em economia e meu mestrado e doutorado na área contábil. E vai ser um prazer aqui poder dialogar um pouco com vocês sobre essas ideias, né, de pesquisa que a gente pode desenvolver, não só no mestrado, mas acho que em várias áreas, né? Acho que uma questão que eu acho que é muito importante, é pouco difundida, é que a própria formação, né, que a gente tem na graduação na área contábil deveria estar bem mais pautada do que é hoje na investigação científica, porque isso ajuda e auxilia muito os profissionais da área nos próprios problemas, né, e desafios que são colocados todos os dias dentro das instituições. Então, as habilidades, a forma de pensar que o método científico traz para a gente, ele é muito útil para vários aspectos, não só para quando a gente está fazendo lá, pensando na dissertação, né, o programa de pesquisa dentro dos mestrados, ou a tese no doutorado, ou um TCC de uma monografia, né, dentro dos cursos de graduação ou especialização. Então, eu acho que pensar cientificamente é algo que ajuda, principalmente nesse contexto, desses desafios que a gente tem enfrentado no século XXI, né? Não só no ambiente corporativo, mas no nosso dia a dia. Enfrentamento de fake news, eu acho que uma das grandes estratégias é difundir mais esse conhecimento científico, né? Que a gente tem a todo momento no conhecimento científico a gente precisa fazer checagens e eu acho que é uma ótima estratégia de enfrentamento que a gente pode ter aí para esse novo contexto, né? Então, socialmente falando, profissionalmente falando, pensar a pesquisa é sempre algo muito, muito importante, vai contribuir, sem dúvida, em vários aspectos, né, para os profissionais da área. Então, vai ser um prazer discutir como pensar cientificamente, né, por meio de uma questão que vai ali te instigar a desenvolver as futuras pesquisas que a gente vai ter aí na área. Boa noite, boa tarde aí a todos, né? Mandei boa tarde para o pessoal que está aí também assistindo, vários colegas estão aqui juntos, então sempre bom revê-los. Sim, boa tarde, quase boa noite. A professora Juliana quer começar o nosso debate, as nossas questões? Sim, vamos lá. Junto com o professor Iago, né, a gente estava pensando em alguns pontos críticos quando a gente faz a definição do projeto de pesquisa, que a gente enfrenta, a gente acaba muito compartilhando essas questões quando a gente vê os alunos, né, no processo de construção. E tem alguns problemas bastante recorrentes que eu tenho visto quando existe essa definição dos problemas de pesquisa, e que até a gente está brincando que é o problema do problema de pesquisa, né? Assim, é muito comum ainda hoje a gente ver estudantes que querem trazer uma pesquisa só para ver, vamos por parte, né? No primeiro problema, que seria questões que visam só responder sim ou não. Então, a pandemia trouxe efeitos ao engajamento das organizações, por exemplo, né? Perguntas, pesquisas que só visem averiguar assim, algo sim ou não. Então, que dicas, que sugestões vocês poderiam dar para enfrentar esses problemas, né, de questões, de objetivos que sejam dicotômicos, né, cuja pesquisa só vai responder sim ou não. Então, por exemplo, no contexto da pandemia, a gente viu muito, a pandemia afetou algo, sim ou não, né? Então, o que vocês pensam disso? Como contornar esse problema? Olha, professora Juliana, eu vou até me permitir já aqui dar largada, viu, professor Samuel? Mas daqui a pouco eu quero que ele pegue o gancho aí e faça a amarração. Eu tenho uma coisa que geralmente eu tento, até a disciplina que é oferta aqui na pós-graduação, Educação em Pesquisa em Contabilidade, e ela tem uma parte que é muito voltada para avaliação da pós-graduação e depois formação de professor, né? Na pós-graduação. Mas eu ia puxar esse gancho porque
o que acontece? Os programas de pós-graduação estão inseridos num sistema maior, né, vamos chamar assim, que é o Sistema Nacional da Pós-Graduação, e que exige de todos os programas, vamos dizer assim, que a gente alcance algumas metas durante ciclos de avaliação. E essas metas, elas estão vinculadas e se comunicam um pouco com, vamos chamar assim, a contribuição que os atores estão entregando na pós-graduação. Os professores, os discentes, né? E essa contribuição se dá através, claro, né, da produção científica. E no bojo disso, temos o quê, não é? Então, grande parte dos nossos programas, a maioria dos nossos programas, né, tem algumas linhas de pesquisa, alguns mais, outros programas menos. Nós vamos imaginar um programa que tenha 2 linhas de pesquisa, uma mais voltada ao mercado, vamos chamar assim, não é? E outra mais voltada a outros contextos, setor público, terceiro setor e tal. Nessa analogia, os professores vão estar vinculados a linhas de pesquisa. Então, as pesquisas que eles vão estar desenvolvendo, elas, de certa forma, vão se conectar com esses mundos, né? Para que a gente possa chegar na ideia de pesquisa, eu estou contextualizando aqui para vocês isso. Esses professores, professoras e os alunos, né, pesquisadores, vão se vincular a essas linhas de pesquisa e que os professores desenvolvem diversas iniciativas. Uma clássica, né, é o quê? Fortalecer grupos de pesquisa, né? Por quê? Porque no âmbito dos grupos de pesquisa, a gente consegue perceber e mapear, vamos chamar assim, aquilo que é mais emergente, aqueles temas que estão surgindo, aquelas necessidades. Se é no contexto do mundo corporativo, vamos chamar assim, qual intervenção que um estudante de mestrado profissional vai fazer no ambiente organizacional. Então, ele, claro, tem uma necessidade que parte a partir da experiência e vamos chamar assim, da urgência ali, né, do ambiente organizacional que ele está inserido, mas essa urgência, essa necessidade tem que se conectar também, vamos chamar, com uma certa oportunidade de pesquisa ou temas emergentes, né? Ou então, que seja no setor público e tudo mais. Então, eu quero, assim, contextualizar isso. A construção de ideias de pesquisa, ela se dá em um ambiente que tem que ser, assim, de trocas, né? Então, os alunos que estão no ambiente organizacional chegam aqui na academia e colocam as proposições ou as necessidades, as necessidades de superar alguns desafios do dia a dia, né? E os grupos de pesquisa, os professores, ali estão apresentando, dizendo, olha, de certa forma, esse tipo de necessidade já foi estudada com esse modelo, com aquele modelo, com aquela percepção, com aquela discussão. E aí a gente consegue, vamos chamar assim, refinar uma proposta, né? E dar um caminho no tocante a programas profissionais, né? Que geralmente o produto final é uma intervenção, né? Um produto, né? Que tem uma intervenção no mundo real, no mundo corporativo. Não que o acadêmico não tenha também um produto que tenha esse impacto social. Eu só estou contextualizando primeiro, ali, dialogando com o mundo dos profissionais que estão inserindo em mestrados, que tem essa característica de entrega de produto diretamente, né? Mas no mundo acadêmico, ou naqueles programas que são acadêmicos, e aí eu vou puxar o gancho de por que eu estou falando da avaliação da pós-graduação, é porque cada vez mais o impacto social é relevante. Não é? Então, nós agora, independente se é no contexto profissional ou no contexto dos programas que são profissionais ou dos programas acadêmicos, agora nós todos, professores e alunos, temos que pensar no impacto social das nossas pesquisas. Então, de certa forma, isso já é um pano de fundo importante. Eu passo a bola aqui para o meu colega Samuel, e aí depois ele devolve aqui e a gente vai indo. Perfeito, eu concordo 100% e olhar para essa contribuição que a gente vai dar com as pesquisas, acho que é o primeiro caminho quando a gente está refletindo sobre a questão que a gente faz, né? Eu costumo falar, e na época da minha participação, né, como professor na FPCAF no mestrado, eu era o professor, fui, né, durante um tempo professor de metodologia, e eu costumava falar na disciplina que a questão de pesquisa é o coração, né, o coração da investigação que você está fazendo. É ela que vai determinar praticamente tudo que vai ser determinado. Então, quando a gente entra no programa, quando a gente está fazendo uma pesquisa, pensando nos próximos mestrandos que podem ter interesse, né, ou quem está pensando atualmente esses problemas,
você tem uma missão muito importante que é achar um problema, né? Assim, tem que dormir, pensar, acordar, tentando achar um problema de pesquisa, né? E aí tem, obviamente, várias formas de se fazer isso, mas quando vem um aluno com essa proposta de desenho de pesquisa, né? Pensando num problema que acaba sendo do tipo sim ou não, ou várias outras formas, né? Que talvez muito mais aplicada, e os programas de mestrado profissional talvez tenham mais esse cacoete, inclusive, porque você obrigatoriamente, né, tem que fazer uma pesquisa aplicada, desenvolver, né, produtos dessa pesquisa, e isso pode fazer com que, num primeiro momento, se pense essa questão de pesquisa, né, por parte do aluno, inclusive de alguns pesquisadores mesmo, de uma forma muito simplória, como o caso do tipo sim ou não, né? Quando tem uma dissertação que eu vejo lá, que é uma pesquisa que você responde com sim ou não, eu sei que a pessoa fez muito mais do que isso. Então, ela não conseguiu traduzir na pergunta dela a complexidade que, de fato, é aquele estudo. E esse é um primeiro desafio, né? Você tentar mostrar por meio dessa pergunta, dessa questão, né, que vai, de fato, é uma pergunta, né, na forma interrogativa, que é ela que vai te guiar durante o trabalho, você tem que mostrar a complexidade desse seu trabalho. E, às vezes, quando você pergunta, a pandemia impactou uma determinada, né? Impactou as empresas no mercado, a precificação das empresas no mercado? Muito claramente, você deve ter feito muito mais do que isso para poder mensurar. Você impactou em que medida, qual setor foi mais impactado do que o outro, quando que isso aconteceu, se foi no início, se foi no final da pandemia. Então, você acaba mensurando um fenômeno muito mais complexo do que apenas ver se impactou ou não. A gente nem precisava saber, se fosse só para responder isso, a gente nem precisava fazer uma pesquisa, que a gente sabe, né, se é algo que fechou o mercado, que trouxe dúvidas, incertezas, isso impactou, no caso, né, dos preços das ações das empresas. Então, na verdade, quando vem uma pergunta simples, é porque você não conseguiu traduzir a complexidade do seu estudo. E é muito importante fazer essa espécie de tradução, porque como é o coração da sua pesquisa, é por onde você vende também, né, a sua pesquisa. Olha como que é uma pesquisa que vai trazer contribuição para a sociedade, que vai trazer contribuição para a academia, para a docência, enfim, para os vários aspectos, né, que a gente precisa comprovar cada vez mais, como a professora Abigail trouxe, essa complexidade e essa contribuição que acaba vindo, né, com a pesquisa. Então, trazer uma questão de pesquisa que mostre essa complexidade, ela é muito importante. E a gente acaba tendo algumas estratégias, né, metodológicas mesmo, e aí acaba talvez o papel do orientador ou de algum outro professor, docente, que esteja, né, ali ajudando os alunos a construírem a questão de pesquisa, de ajudá-los a ver, transformar por meio de uma pergunta nessa complexidade. Então, ao invés de fazer uma questão do tipo sim ou não, trazer como aqueles conectivos, quais os impactos da pandemia para tal fator, né? Então, você já mostra, ao invés de falar que só se impactou ou não, você já vai descrever esses impactos, né? Onde que estão esses impactos? Foi em que medida? Quem foi mais impactado durante o período? Enfim. Então, você consegue contribuir mais para a sociedade, você consegue justificar, inclusive, o porquê dessa pesquisa. Por que fazer essa pesquisa é relevante? Porque ela não é uma questão simples, é uma questão complexa que vai ter trabalhos complexos e então você acaba justificando, né, as várias contribuições ali na sua pesquisa. Então, muitas vezes você faz muito mais, né, quando você vê uma questão do tipo sim ou não, aí você vai ver a complexidade do trabalho, você fez muito mais, mas você não conseguiu vender ali por meio dessa questão de pesquisa. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, né? Quando está pensando na elaboração da questão de pesquisa, pense na complexidade daquilo que você está querendo tratar de fato, né? E traga na questão de pesquisa toda essa complexidade. Às vezes é muito difícil e é uma questão, assim, apesar dos livros de metodologia, né? Eles definem que você faz a questão de pesquisa e todo o resto se ajusta. Mas, na prática, você vai e volta nessa questão de pesquisa durante todo o período, né? Então, você pensou uma ideia, aí veio alguém, contribuiu de uma outra forma, então você ajustou ali a questão de pesquisa, foi para campo, viu que algumas coisas iniciais tiveram que se ajustar, então você precisa ajustar a questão de pesquisa. Então, apesar de seu coração, ele vai sendo formado a todo momento. E a gente só para de mexer na questão de pesquisa quando, de fato, a gente publica a pesquisa, né? Quando a gente entrega, termina.
Até lá, ela vai sofrendo alguns tipos de ajuste, mas sempre com isso em mente, né, de mostrar essa complexidade da pesquisa por meio da pergunta. Ou eu diria que nem lá quando a gente entrega, né? A gente a questão de pesquisa a gente encerra, porque aí quando a gente entrega também aí manda para um trabalho decorrente para o periódico, aí tem novas revisões, então é algo que a gente vai estar sempre adequando mesmo, né? Não, e como vocês colocaram, muito bom essa questão da contribuição, né? Porque a gente também vê muito algum pesquisador que quer abordar um problema porque é interessante para o contexto dele. E não é, né? Uma pesquisa ela é construída quando ela é relevante quando ela tem um elemento da relevância, quando ela impacta algum segmento da sociedade de alguma forma, quando ela pode contribuir, como vocês muito bem colocaram, né? Quando tem esse impacto social. E Professor Iago? quando a CAPES, quando o professor Abimael traz essa questão, né, o cunho social dessa pesquisa, eu acho que traz um pouco mais de complexidade para essa questão, né? A partir do momento que a gente vai, né, o professor Abimael e o professor Samuel foram falando, eu fui fazendo um exercício aqui no sentido de também ver isso como um desafio para o aluno, né, aluno e orientador, né, no sentido de traduzir esse cunho social e como essa complexidade vai ser comunicada. E daí, assim, vocês avaliam uma estratégia para esse exercício, né? Qual que é o exercício para a gente tentar traduzir isso, né? Principalmente pensando agora a CAPES cobrando dos nossos programas essa contribuição social, a gente falar de um programa hoje de mestrado profissional, que é o caso da FPCAF, também isso vem de uma forma mais enfática, no sentido de cobrança, e chega no aluno também, né? Então, que essa ideia de pesquisa, né? Como que ele pode desenvolver essa estratégia aí de contribuição, né, efetiva para a sociedade. Professor Iago, realmente, assim, é claro que até o professor Samuel contextualizou dizendo, olha, o aluno, às vezes, né, chega ali com uma necessidade corporativa, né, perante um orientador, e o orientador e o aluno vão desenhar um espaço, uma oportunidade de contribuição, que às vezes pode ser uma coisa que seja, vamos chamar assim, algo que já existe ou no Brasil ou internacionalmente, né? Um debate inicial ou ao contrário, né? Mesmo existindo tais pesquisadores somente exploraram um lado, sendo que tem vários outros lados a ser explorado. Então, o que eu assim chamo a atenção quando eu falo de estratégias primeiro, e aí a gente geralmente sai um pouco, o professor Samuel chamou bem a atenção, sai um pouco dessa coisa do sim ou não, né, em alguns problemas de pesquisa, que é uma problematização do fenômeno que você vai explorar. E aí essa problematização, ela se vincula com o que eu estava dizendo. É necessário, sim, a depender do contexto, né? Se é um contexto profissional e organizacional, perceber quais pesquisas na literatura já exploraram de forma aplicada, como o professor Samuel, uma discussão, às vezes, que ficou no campo, eu vou dizer teórico, mas porque não houve um passo, vamos chamar assim, empírico, tá? Mas que seja no mesmo caminho, né, da necessidade de vamos lá, contextualizar. Nós estamos agora como no mundo das tecnologias, no mundo do PIX, mas tudo isso vai impactar como? A controladoria da empresa. Vai impactar como a questão tributária da empresa, né? Como estamos preparados para tudo isso? Como a contabilidade, por intermédio, né, do que temos hoje, de todo, vamos chamar assim, de um lado as questões estratégicas no bojo da controladoria e do outro lado aqui no campo da contabilidade financeira. Como esses mundos dialogam. Então, a gente está falando de coisas concretas, né, que foram exploradas, sim, na literatura, né, e que um trabalho de revisão de literatura vai ajudar na problematização. Então, aqui já estamos expondo, né, uma forma de você problematizar buscando na literatura quem já contribuiu com essa discussão, né, e, de certa forma, a partir daí, ampliar, né, a discussão e até mesmo com o fenômeno, utilizar isso para ser uma estratégia de recorte do fenômeno e, a partir daí, contribuir para refinar
a pergunta de pesquisa saindo dessa, às vezes, casca de banana aí, que às vezes a gente cai no resposta sim ou não. Então, eu vejo que a principal estratégia está na problematização, e essa problematização, eu sempre chamo a atenção dos alunos, que é assim, olha, mesmo sendo no mundo corporativo, mas vamos lá, como é que está o segmento, né? Como é que as demais corporações estão lidando com esse tema? Então, vamos buscar dados do mundo real, né? E agora vamos lá, para o mundo acadêmico. Como o mundo acadêmico já está trabalhando com esse tema? E aí a gente problematiza tudo isso, né? Falando questão tributária, então aqui, qual é o caminho, né, que a Receita Federal, Estadual ou Municipal está caminhando para o tema? Às vezes é um desafio novo. Eu só estou contextualizando na tributação, porque para a gente situar, às vezes, aqui, né, os alunos, a gente poderia estar tratando outros exemplos. Eu vou fazer o exercício aqui também, professor Tiago. O professor Iago fez alguns, eu vou aqui, enquanto isso, fazer alguns exercícios para também tornar um pouquinho mais concreto, né, algumas coisas que eu vou contextualizar. Mas estratégia, problematização. E problematização é trazer um pouquinho do real, do dia a dia, e tentar perceber como que a academia contribuiu. Uma revisão de literatura, sei lá, nos últimos 10 anos, ou então nos últimos 5 anos, inicialmente, depois de uma fase que a gente ainda está contextualizando a primeira, vamos chamar assim, né, o momento inicial de discussão de fechar um tema. Então, a gente está no momento inicial da pesquisa. Então, depois você vai ter um período que você vai trabalhar bastante revisão de literatura, e você amplia na literatura, certo? Mas, a priori, você pode fazer um levantamento inicial nos últimos 5 anos, ou dependendo da situação, uma outra estratégia. Mas a problematização com esses fatores que eu acabei de comentar aqui são fundamentais, uma boa estratégia para você refinar o problema e depois, com isso, refinar a pergunta de pesquisa. Acho que eu concordo 100% também, de novo, com o Abimael, né? Acho que é um excelente mecanismo para trazer esse refinamento e uma versão um pouco mais final, mais elaborada, e mostrando, né, o fenômeno, tá ali na fronteira daquele fenômeno, né? Acho que isso é fundamental. E, além disso, eu acho que a todo momento que a gente vai construindo as várias questões de pesquisa que a gente tem, né, para o mesmo projeto, a gente vai elaborar. É bom criar um arquivo, né, com questões antigas que você já descartou, é sempre muito útil, porque vai alterando, né, que senão você volta naquela que você já tinha feito e já tinha descartado por algum motivo. Mas a todo momento que a gente vai construindo a questão de pesquisa, eu acho que é muito importante a gente se indagar. Bom, eu não sei quais são os resultados ainda, né, por isso que a gente está fazendo a pesquisa, não dá para saber quais são os resultados, mas esperando alguns resultados, né, quando a gente chegar ao final da pesquisa, que pode ter alguns possíveis resultados, quem de fato, né, quais os agentes que vão se beneficiar? Acho que essa é uma questão, é uma indagação que é muito importante para a gente saber se é uma questão de pesquisa que merece ser levada adiante, né? Que às vezes é um problema que existe, mas que, como a professora Juliana trouxe, é o seu problema ali do dia a dia, que é como organizar um determinado arquivo, né? Que talvez é muito específico, vai te trazer benefício, mas é só para você, não é uma pesquisa científica, né? Não tem outras instituições que serão beneficiadas, não tem academia, enfim. Então, perguntar quem são os agentes que serão beneficiados por essa pesquisa é muito relevante. Então, a sociedade civil vai se beneficiar de que forma? O mercado financeiro, as organizações. Então, fazer, né? Nem toda pesquisa precisa, obviamente, levar para todos esses agentes, né? Esses benefícios. Mas é bom a gente se indagar e perguntar quem vai ser beneficiado, porque isso já mostra um pouco dessa relevância, né? Será que essa pesquisa, de fato, às vezes é uma questão de pesquisa que está bem estruturada, mas ela não tem essa relevância, né? Do ponto de vista formal, ali, textual, está bem formulada, mas ela não tem essa relevância, porque são poucos os agentes. Então, não merece que a gente gaste tempo, recursos financeiros, né? Muitas vezes ali de pesquisa financiada, para desenvolver aquela pesquisa. Então, você não precisa chegar ao final para saber quem vão ser os beneficiários, né, dessa pesquisa. Você pode já refletir desde o início, com base naquilo que você pretende investigar, quem serão esses agentes e, consequentemente, você começa a ter, então é uma pesquisa que dá para ir um pouco adiante, né? Além, obviamente, do que o professor Abimael trouxe, né, de ver se já tem pesquisa relacionada, onde está a fronteira, às vezes foi feito de uma forma, mas você pode trazer para um outro contexto, às vezes foi feito internacionalmente e fazer isso no contexto brasileiro pode ser algo relevante, né? Replicar, às vezes isso pode ser positivo, né? Trazer uma
isso para nosso contexto, porque é um contexto cultural diferente, então os resultados podem ser distintos, enfim, mas refletir sobre todo esse processo, né? E isso vai estar ao longo de todo o trabalho, né? É uma coisa que você não faz uma vez e acabou. Então, a todo momento você vai refletindo para saber se você está no caminho certo, né? Ou se alguma mudança de rota ela passa a ser necessária com base no que você encontra também, obviamente, quando você vai executar a investigação. Com base nessa questão que vocês colocaram da problematização, acho que tem duas coisas que vale bem a pena a gente frisar. O professor Abimael colocou a questão de trazer algo novo, né? E tem um professor que estuda muito as questões de metodologia, né, o Castro, que ele coloca a questão da originalidade, né? E quando o professor Abimael estava trazendo esse ponto, me recordou muito a orientação dele em relação à originalidade. A originalidade não é a gente reinventar a roda, né? Então, a gente trazer uma pesquisa que vai trazer algo absolutamente novo, mas não, é trazer algo que tenha a capacidade de surpreender. Então, o Castro coloca esse critério para você ver se uma pesquisa é original ou não. Então, como o professor Samuel estava também dizendo, eu vou replicar uma pesquisa do exterior. Ela pode ter uma capacidade de surpreender no Brasil? Pode, porque o contexto cultural é diferente. Então, não é porque eu estou fazendo uma pesquisa igual que foi feita nos Estados Unidos, por exemplo, que eu não posso surpreender, que não é original. Então, às vezes a gente tem uma ideia e vê que já foi feita alguma outra pesquisa, a gente já descarta totalmente, mas não necessariamente. Se você for replicar ela com um novo contexto, com uma nova visão, você tem a capacidade de surpreender e o estudo é válido, né? Então, eu acho que esse é um bom parâmetro para a gente avaliar se o estudo tem esse predicado da originalidade ou não, ver se ele, de alguma forma, tem a capacidade de surpreender. E também, que nem vocês colocaram, a questão da relevância, né? E a relevância, às vezes, que nem o professor Samuel deu exemplo, eu vou como organizar o meu arquivo, né? Isso não é relevante para o segmento, mas se você trouxer alguma forma mais expandida, sei lá, organizar arquivos de confeitarias, por exemplo, né? Você expande isso e deixa de ser relevante só para você, para a sua empresa, e passa a ser para algum segmento. E aí você vai mostrar por que o segmento de confeitaria, por exemplo, é relevante ou não é. Então, quanto que ele corresponde no PIB, quanto tem crescido. Então, mostrar, como vocês colocaram, os agentes que serão beneficiados, qual é a relevância da pesquisa para esses agentes, né? Então, acho que esses são os caminhos para evidenciar a originalidade, a relevância. E outro ponto também que o Castro também que fala, né? Ele fala da originalidade, da relevância, e ele fala da viabilidade, porque também muitas vezes a gente vê pesquisadores que têm alguma ideia, só que essa ideia não vai ser possível concretizar. Então, você quer avaliar como é o processo de gestão de risco na Apple. Você conhece alguém da Apple para conseguir desenvolver essa pesquisa na Apple? Não consegue, então é um estudo inviável, né? Então, se você tem e mesmo às vezes na empresa, você entra no mestrado ou mesmo num TCC de graduação com a ideia de fazer um estudo de caso na sua empresa, mas você conversou antes com o responsável da sua empresa, ele vai autorizar, por mais que seja sem revelar os dados, vai autorizar você a usar os dados para sua pesquisa. Então, esse é um critério também bastante importante, você avaliar a viabilidade, porque senão você desenvolveu uma boa parte do estudo, fez uma revisão da literatura aplicável ao que você pretende desenvolver, mas quando chega lá o momento, você não vai ter essa parte empírica, porque você não vai ter autorização da empresa. Então, sempre avaliar se é viável ou não, ou também você está num curso que você vai ter 3 meses para realizar um artigo de disciplina, por exemplo, e aí você vai querer aplicar um questionário. Você não vai conseguir ter tempo de aplicar o questionário, de analisar o questionário. Então, é sempre muito importante avaliar a viabilidade, que às vezes a gente esquece esse ponto e é um dos pontos centrais, porque senão você vai começar e não vai concluir a pesquisa.
Juliana, me permite essa questão de viabilidade, principalmente a temporal, eu acho que é muito, muito importante de ser considerada pelos alunos, né? Independente de qual programa você esteja, porque pensando no mestrado profissional, por exemplo, são 2 anos, né, de formal, que a gente espera que os alunos concluam o curso, enfim, defendam a dissertação, mas nesse processo tem muita disciplina que eles precisam fazer, então o prazo mesmo, às vezes, para pensar, digamos, desenvolver a dissertação é muito menor do que isso, é 1 ano, geralmente, né? Depois que você faz todas as disciplinas. Óbvio que nas disciplinas você já vai refletindo sobre a sua pesquisa, mas você não está livre, digamos, para ficar focado. Além disso, tem os alunos que estão envolvidos também no mercado, né? São mestrado profissional e espera-se também que tenham alunos ali, grande parte ou a totalidade, que estejam no dia a dia ainda trabalhando nas suas respectivas áreas de atuação. Então, pensar nessa viabilidade é muito importante, porque, às vezes, é uma ótima pesquisa que em 3 anos você daria conta de fazer, ou se você tivesse por conta dela, você daria conta de fazer, mas tendo em vista a sua realidade, tendo em vista a necessidade temporal do programa, tendo em vista a disponibilidade do seu orientador, orientadora, isso tudo faz com que não dê para executar aquela pesquisa, né? Então, naquele momento. Então, e talvez se fosse em outro contexto, se fosse para um doutorado, se fosse um pesquisador fazendo essa investigação, né, como um dos itens ali da sua atividade profissional, isso seria totalmente viável, mas para aquele aluno, para aquele discente, não é viável. Então, essa reflexão é muito importante de se fazer desde o início, justamente para evitar o que a Juliana trouxe, né, é uma excelente pesquisa, daria tempo de fazer se fosse em outro contexto ou com outro aluno, e quando você vai para o dia a dia, você não consegue, de fato, executar. Então, você gastou todo o tempo pensando, né, trazendo a problematização, fez o referencial teórico, mas na hora de executar a pesquisa, de colocar em prática, você, de fato, vai ter dificuldade ou não vai conseguir terminar a tempo. E isso pode gerar vários problemas, né, para o aluno, para o programa, enfim. Então, de fato, a viabilidade é um ponto central aí para ser considerado por todos. Eu ia somar, eu acho que assim, o professor Samuel fez aí um fio condutor muito interessante da professora Juliana ressaltou, e eu ia somar mais um ingrediente aí, que é a questão do quão você está, vamos chamar assim, confortável com o tema que você vai pesquisar. Principalmente aqueles alunos no contexto do mundo profissional e até mesmo do mestrado profissional, porque geralmente a proposta tem muito a ver com o que ele já está atuando ou o que pretende atuar, né? Porque às vezes você já está numa certa área e pronto, quer ampliar o seu conhecimento nessa mesma área, que é muito bem-vindo, né? Porque você aqui a gente está assim, contextualizando que quando você se depara com um fenômeno de pesquisa, com uma necessidade de colaboração, quanto mais ambientalizado você estiver, você vai se sentir mais confortável com dar esses passos que a professora Juliana comentou e que o professor Samuel ressaltou. Então, pronto. Então, de certa forma, essa necessidade de você conhecer o seu fenômeno, ela se dá em vários contextos. Uma parte no mundo real, que é que a gente está discutindo, né? E outra parte também no mundo científico, né? Então, para você se sentir confortável em refinar a pesquisa, você também precisa ter algum tipo de afinidade com o tema, com o recorte ou com o que você está propondo, e às vezes essa afinidade se dá durante, o professor Samuel ressaltou, um mestrado de 2 anos. Então, geralmente, é bem interessante que você, durante o seu processo de crescimento ali no mestrado, já possa, talvez, já ir caminhando e talvez tateando numa área que você queira pesquisar. Ou às vezes até já definido, né? Muitas das vezes os estudantes já ingressam nos programas e já têm a oportunidade de conhecer o orientador, a orientadora, e aí já vai fazendo esse caminhar, né? Já vai avançando e amadurecendo, ou numa área que tem interesse, ou numa área nova, mas que daqui a pouco ele vai conseguir, vamos chamar assim, ter maturidade para dialogar com aquele tema. Então, esse aspecto também é interessante e importante. O professor Nadson acrescentou aqui ao nosso debate, comentando que ele faz algumas orientações e ele vê o quanto os orientandos penam para desenvolver essa parte da relevância, trazem ideias bacanas, mas nem sempre refletem sobre a relevância do estudo. Eu acho que é esse exercício
aí quase que diário, né, como foi apontado em relação a essa construção, né? E depois desse processo de construção, eu acho que assim ainda tem alguns outros desafios e dentre eles eu acho que é um processo de validação da ideia, né? Porque você tem ali aquela chuva de ideias, você tem as variáveis, né? A professora Juliana comentou dessa questão de organizar o arquivo, mas organizar o arquivo para quem, né? E para quê, né? No sentido de tornar isso mais relevante, ou relevante, né? Para o campo de uma forma geral. Mas esse processo de validação, como que os profs visualizam essa validação da pesquisa? É só na publicação final? É na qualificação? Como que a gente tem essa validação efetiva dessa ideia de pesquisa, desse problema? Eu acho que a validação ela vem a todo momento, né? Acho que tem uma parte inicial de você validar a sua própria ideia, que é um pouco do que o professor Abimael também já trouxe, que a ideia ela vem de várias formas, né? Digamos que você tem um problema, pensando nos alunos do mestrado profissional, que tem um grande problema lá na corporação, uma norma IFRS que não é possível que ninguém está vendo que essa norma está mal feita, né? Que está gerando problema, isso é muito comum, né? De quem está sofrendo lá na ponta, quando vem para a academia, quer resolver esse problema. Então, o primeiro passo, quando você tem uma ideia, é verificar se na literatura isso já foi resolvido de alguma forma, né? Ou já foi tratado, já foi abordado, porque é a primeira validação. Porque às vezes é uma pesquisa que já foi feita em um outro contexto, não significa que você vai, obviamente, abandonar essa ideia, né? É só saber como lapidar. Eu acho que a validação é mais nesse sentido, né? De muitas vezes você lapida aquela questão de pesquisa. Então tem alguém que já tratou sobre isso, mas não com essa abordagem nova que eu estou querendo fazer. Tem alguém que já tratou isso em outro país, vou trazer isso para o contexto brasileiro. Tem alguém que fez uma pesquisa quantitativa, talvez seja legal fazer uma parte qualitativa agora. Então, essa é a primeira validação que você mesmo faz buscando a literatura, buscando as outras pesquisas de outros programas, né, teses, dissertações, artigos publicados em versão final, né, em journals nacionais, internacionais, enfim. Então, essa é a primeira validação. Mas, além disso, tem várias outras, que é expor a sua ideia, e isso é uma questão, é uma coisa que a gente evita, né, quando a gente está fazendo as nossas pesquisas, pensando principalmente no contexto dos alunos. A gente fica, às vezes, muito tímido, muito inseguro em relação àquilo que a gente está pensando, e a gente tenta não externalizar. E externalizar é muito importante esse processo, inclusive para os programas. Criar condições dessas ideias serem discutidas é fundamental. Então, obviamente que cada programa vai ter seu formato, mas disciplinas de seminários que ajudam os alunos a mostrar a ideia que ele tem, que aí vão ter outras pessoas, né? Não só professores, mas outros alunos, e alunos que já tiveram, né, pensando no mestrado profissional, talvez já tiveram a experiência, conseguem adicionar complexidade à sua questão de pesquisa, conseguem mostrar um outro enfoque que você pode dar. Então, externalizar é fundamental. Às vezes a gente fica com medo, né, de estar sendo... será que eu estou indo no caminho muito errado, então não quero falar ainda, estou inseguro, ou não quero que o outro saiba da minha ideia, para não roubar a minha ideia, né, porque está todo mundo ali buscando ideias, então tem isso também, mas é muito importante, né? Assim, acho que não é uma preocupação que a gente precisa ter tão seriamente disso, de proteger a nossa ideia ao máximo possível, nesses ambientes controlados, principalmente, né, de disciplina, mas conversar com outros colegas, conversar com professores, conversar com orientadores, tudo isso é uma forma de validação também, né? Uma validação externa. Pessoas estão trazendo um olhar diferente. A gente tem que aprender a fazer isso mais, às vezes, porque às vezes a gente fica muito sozinho, né? Achando que o trabalho de escrever uma dissertação, de fazer uma pesquisa, ele é muito individualizado e não deveria ser tão individualizado, né? A gente deveria criar muito mais exposições, levar seu trabalho para um congresso, né? Temos muito, atualmente, até na própria Ambiconte, a gente tem a possibilidade de alunos de mestrado apresentarem a dissertação, né, no consórcio, não só doutoral, mas temos consórcios mestrais também, que aparecem nos principais congressos. Isso é uma forma de validação. A própria banca, obviamente, é uma forma de validação, mas é uma forma de validação que se espera de um trabalho já um pouco mais desenvolvido, então já deve ter passado por várias pequenas validações anteriores, né? Até, obviamente, a defesa, depois publicação em formato de artigos, né? Então, todo esse processo ele é muito importante, ele tem que ser incentivado, né?
E pensar essa validação não como punitiva, que às vezes a gente vê muito, né? Mas contributiva mesmo, no sentido de é para construir. Então, as pessoas vão apontar de alguma forma alguns defeitos, porque esse é o trabalho, né? Não é só, obviamente, que temos que elogiar as partes boas, né? E às vezes a gente esquece disso também enquanto revisores. Mas mostrar que talvez tenham fragilidades que possam, no decorrer do processo, ser ajustadas, né? Para você ter uma pesquisa mais robusta lá ao final, ou para olhar para um tópico que às vezes você não está vendo, né? Que a sua pesquisa permite trazer esse assunto. Então, é muito importante, a gente tem que incentivar ao máximo nossos alunos, e enquanto pesquisador também, né? Tentar ao máximo fazer esse sistema de validação informal ou formal, né? Durante esse processo de construção da pesquisa. E eu vou acrescentar, assim, a fala do professor Samuel, que existem algumas situações também, a depender do fenômeno de pesquisa, que vamos contextualizar aqui os alunos que estão inseridos em corporações ou até mesmo no setor público. Você vai precisar do locus do seu fenômeno, as organizações. Então, às vezes, a depender do tipo de estratégia metodológica para você conseguir dialogar com esse seu problema de pesquisa, você vai escolher uma metodologia que você vai ter que ser, por exemplo, um agente de mudança ou, né, um pesquisador participante. Então, a sua pesquisa ela vai precisar, é recomendado que ela passe pelo comitê de ética em pesquisa, porque aí esse comitê de ética em pesquisa, nesses contextos, tá, pessoal? Então, claro que a gente aqui está dialogando com várias estratégias, né, vários tipos de questões a serem discutidas durante a construção de um problema de pesquisa e como buscar soluções, né? Então, uma situação é essa, onde você vai precisar passar por um comitê de ética e aí a gente está falando de validar, né? Então, esse comitê de ética já também vai te agregar a sua pesquisa, já uma etapa de validação, né? Porque geralmente ali o comitê de ética, quando aprova, né, a sua pesquisa, ele já agrega também a sua pesquisa essa questão. Isso ainda falando de uma problemática inicial, um projeto, né, de pesquisa, e que somado a isso, e somado ao que o professor Samuel já comentou aqui, como já foi ressaltado, a literatura já vai agregar também para você um caminho a ser seguido onde você vai ter onde pisar, né? Vai dizer, olha, sim, os pesquisadores seminais conduziram a pesquisa sim, alguns outros pesquisadores mais atualmente vem explorando tal aspecto e você, né, quer contribuir com esse olhar. Então, você vai explorar uma das variáveis que não foram exploradas, né? Então, pronto. Então, tudo isso, tanto a literatura quanto esse aspecto novo que eu estou colocando aqui, dos comitês de ética em pesquisa, também colaboram para validar, né, e permitem aí essa robustez, né? Um conjunto de aspectos que vai, vamos dizer assim, dar uma robustez à provocação, à contribuição da pesquisa a ser colocada em marcha, a ser colocada em prática. E acho que também um ponto para contribuir com essa validação é a gente delimitar, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai construir a pesquisa, a gente tem uma ideia muito ampla, falar, eu quero ver como que é a definição dos preços, como que é a definição dos preços nas empresas do Brasil. Você não vai conseguir ver todos esses aspectos numa pesquisa, então você precisa delimitar. A delimitação da pesquisa não é algo negativo. Para você conseguir conduzir uma pesquisa, você precisa delimitar e colocar de forma assertiva o que você pretende investigar, porque você não vai conseguir investigar tudo. Então, você fazer essa delimitação. E um ponto até que às vezes é muito esquecido nas pesquisas, no capítulo final ou na seção final, trazer diante dessas delimitações que foram colocadas, delimitações propositais, que o trabalho tem limitações, todo trabalho científico ele tem limitação. E uma das principais dela, que acaba sendo bem relacionada com a validade externa, você não vai poder generalizar normalmente os resultados para todas as empresas, para todo o contexto. O contexto que você está aplicando é aplicável àquelas empresas que você vai estar investigando, aquele setor, e outras pesquisas vão contribuir com essa validação. Então, a tua pesquisa é um tijolinho e as demais pesquisas vão ser outros tijolinhos que vão contribuir com a validação do tema no geral. Então, uma pesquisa sozinha, ela não consegue generalizar
Mas no momento que você faz uma pesquisa delimitada a um segmento, ou delimitada a um contexto, outro pesquisador faz uma outra pesquisa alinhada, mas em outro contexto, em outro segmento, e vai tendo resultados similares, isso acaba contribuindo para que tenha essa generalização. Então, é importante sempre estar delimitando o que o estudo quer investigar e, diante dessas delimitações, colocar qual é a limitação do estudo e estar ciente que um estudo, normalmente, ele não vai ser possível de ser generalizável. Essa é uma limitação recorrente dos trabalhos, mas que cada um dos trabalhos é um tijolinho e a combinação desses tijolinhos acaba contribuindo com a generalização e a validação externa, né, de todos os estudos. Maravilha, maravilha. O professor Rodrigo Paiva, ele colocou um ponto aqui no chat que eu acho que caminha para esse nosso próximo bloco de discussão, que é a respeito desse arcabouço de que de que a questão de pesquisa, na maioria das vezes, né, quando o aluno chega de corporações, tanto do setor público como privado, ele entra no programa para resolver um problema da empresa, né? É mais ou menos esse contexto que o professor colocou aqui. E quando ele, por vezes, ele tem contato com as teorias e outros problemas, acaba perdendo de vista uma motivação original, tentando encaixar o problema nas teorias que deixaram existir, quando a ordem deveria ser o inverso. Então, nesse contexto que o professor Rodrigo Paiva traz, né, nessa necessidade de alinhamento entre resolver um problema organizacional e até mesmo atender um requisito e contribuir para um campo maior, né, que por mais que se resolva um problema organizacional, isso tem que estar refletido para uma sociedade de uma forma geral. Como que vocês avaliam essa conexão entre teoria e prática, né, entre resolver esse problema e oferecer uma originalidade para o campo, uma continuidade dessa pesquisa científica em si, né, desse questionamento da realidade? Olha, professor Iago, o que eu tenho para assim, para ressaltar e que eu percebo, mesmo que seja no contexto do mercado ou no contexto do setor público, uma necessidade extrema da academia cada vez mais se aproximar desses mundos, né? Eu digo isso porque a gente tem aqui, né, realidades, vamos dizer assim, ao liderar uma auditoria interna, o mundo acadêmico está discutindo todo o processo de convergência e normas internacionais. E aqui na prática, os contadores públicos e os auditores estão tentando redesenhar todos os processos organizacionais para dar conta de implementar essa convergência na prática. Então, o que eu vejo assim, eu vejo hoje, parece e fica mais claro que sim, o mundo profissional percebe que há um espaço de auxílio, né, e de colaboração entre a academia e o mundo profissional, que essa conexão entre teoria e prática, ela pode se dar, sim, né, e que eu poderia dizer assim, que considerando que hoje em dia é possível cada vez mais essas estratégias de parceria, a academia começa também a demonstrar que ela está disponível e pode colaborar para soluções. Eu percebo que no contexto do Brasil, isso tem um pouco a ver com a questão cultural, é que talvez essa teoria e prática ela não foi tão exercitada e não está tão demonstrada nos anais, quer seja de congressos, quer seja nos principais periódicos nacionais do Brasil, estou falando no contexto do Brasil, né? Com a nossa realidade, porque em algum tempo, em algum momento, esses mundos conversaram um pouco, né? Eu percebo que agora esses mundos estão tentando conversar mais, estão sentando mais na mesa para conversar. Então, os profissionais que estão no mercado estão percebendo que a academia pode colaborar e eu não consigo, às vezes, perceber que, isso eu vou falar para vocês o que significa, às vezes, alguma inquietação, né, entre os nossos alunos profissionais de mercado que estão chegando na academia e querem uma solução, porque eles têm na cabeça que a solução da academia é uma consultoria, e não é só isso, é para além de uma consultoria, porque geralmente na consultoria, eu passei por vários processos também, já prestei consultoria em diversos contextos,
Na consultoria, literalmente, a gente, vamos chamar assim, né? Entrega ali tudo direitinho, arredonda ali o produto, entrega, pronto, faz assim, já está aí o passo a passo, a consultoria está lá entregando o passo a passo, você segue e vai ajustar. Na academia, a gente tem um passo a mais, que é refletir a respeito de por que aquele passo a passo foi construído. Por que é o primeiro passo, depois o segundo passo, o terceiro e o quarto? Então, a academia tem esse a mais. E, às vezes, alguns alunos precisam só amadurecer um pouco nessa necessidade. Olha, a gente, entre aspas, né, não pode também ser somente alguém que vai pegar uma receita de bolo e vai aplicar a receita de bolo. A gente tem que questionar essa receita de bolo. Por que ela é assim e não assim? Né? E por que eu não posso acrescentar isso ou aquilo? Então, o que eu percebo hoje de conexão entre teoria e prática é, primeiro, o mercado percebe que a academia pode sim, né, ir além. A academia também está receptiva, eu percebo isso, a academia está muito receptiva a fazer essa ponte, né? E eu acho que agora, cada vez mais, esses mundos vão conversar. Então, tanto o mercado, os colegas do mundo corporativo e tudo mais, vão começar a se conectar com a academia também vai fazer essa devolutiva, né? O que significa isso? Pensar um pouquinho também o desafio ali no mundo corporativo e entregar uma colaboração. E aí, nesse contexto que eu estou me referindo, né? De que forma ou quais os métodos ou quais metodologias ou sistemáticas ou sistemas ou para além disso hoje em dia, até que robô eu vou ter que entregar, né, para ajudar a colaborar com o mundo corporativo. A academia está pronta para isso. A academia está pronta e eu acho que essa conexão cada vez mais vai se ampliar, né, considerando isso. Então, a maturidade, por que não dizer nossa, né? Nossa também da academia, de fazer essa ponte, essa conexão e a maturidade dos colegas do mundo, do mercado, se conectando conosco. Então, esses ingredientes agora já, né, a gente já consegue perceber o resultado. E eu quero aqui só ressaltar uma coisa. Não é de hoje essa discussão nossa. Ela já é uma discussão há um certo tempo. Só que a academia contábil, se a gente rapidamente discutir a história da evolução dos programas de pós-graduação, a gente está verificando que a gente está numa onda de quadros que, durante esse período inteiro, né, desde o contexto USP até o programa mais recente que tenha sido aprovado para iniciar suas pesquisas. Então, temos uma onda de profissionais da academia, formando na academia e colaborando com a ponta, colaborando com o mercado. Então, eu estou vendo que esses mundos estão se estreitando por isso também. Tá? Então, essa é a minha visão a respeito disso. Eu também concordo bastante com o professor Abimael, e eu vou tentar fazer uma reflexão assim que eu tenho visto cada vez mais, e eu acho que talvez seja por onde roda um pouco essa dificuldade até que o professor Rodrigo trouxe. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente precisa refletir a teoria, ela só existe para explicar a prática. Então, não existe teoria se não existisse prática. E não existe, né, assim, você falar... A gente fala muito, né, o mundo da prática e o mundo da teoria, mas é a mesma coisa, né? A teoria é uma forma de explicar como a prática acontece. E muitas vezes os alunos, quando vêm, e isso é uma coisa muito comum, né, no mestrado profissional, eles já vêm com, muitos deles, né, com essa demanda de resolver alguma coisa, eles encontram uma dificuldade de fazer esse caminho da prática para essa teoria, né, de explicar essa prática por meio da teoria. Mas a prática, melhor dizendo, a teoria, ela acontece todos os dias na prática. Então, da questão mais simples, né, quantas vezes você vê um problema de agência, lá da teoria de agência, no seu dia a dia acontecendo, né? Na sua frente, na sua cara. Então, a teoria, ela só existe para explicar a prática. Não existe uma teoria separada, né, da prática. E, para mim, onde que vem muito dessa dificuldade, às vezes, da gente encaminhar e da gente, às vezes, ter uma teoria, pensando na academia, distante do que é a prática na nossa área. Porque na nossa formação na área contábil, a gente tem uma deficiência muito grande de teoretizar, né? Não sei se pode falar dessa forma, mas de trazer a teoria para dentro da formação dos nossos alunos. É um curso muito técnico e as pessoas, né, as instituições, às vezes, pautam muito pela parte técnica
Então, você debita aqui, credita aqui. Se é venda, é essa forma que você faz e pronto, acabou. Né? Não tem uma forma de você trazer teorias para dentro dos conteúdos, muitas vezes. Então, os nossos alunos, os nossos profissionais, quando eles vão para o mercado e quando a gente vai para a academia, a gente vai distanciando, porque a gente não tem, na base da formação, esse alinhamento teórico com a prática. E isso gera muito esse conflito, né? De um está olhando para um lado e o outro está vendo outra coisa, quando, na verdade, deveria ser exatamente a mesma coisa. Então, quando vem um aluno, ele vem com a ideia de pesquisa dele e ele não consegue trazer, às vezes, ou encaixar uma teoria dentro dessa prática que ele está trazendo, eu acho que é muito dessa deficiência que a gente tem dos nossos profissionais, de uma forma geral, do ensino teórico, né? Então, você não vê quantos cursos na nossa área tem uma teoria da contabilidade, né? Ali, teoria mesmo, né? E não aquilo, ativo é isso, porque isso não é uma teoria, né? Definir o que é o ativo, o que é o passivo, o que é o PL, não é uma teoria, na minha visão, né? Trazendo bem a minha questão. E quando a gente fala teoria contábil, é isso que a gente faz, muitas vezes, dentro das disciplinas, né? Então, para fora disso, quando a gente traz um mundo teórico, que é você simplificando, então você não está falando da empresa A, mas você consegue encaixar o que acontece na empresa A dentro dessa teoria, né? Quando você afunila. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar até antes mesmo do aluno vir fazer pesquisa. A gente precisa trabalhar muito mais a formação, a bagagem, quanto área, né? Quanto área contábil de uma forma geral, para que a gente consiga conectar as coisas de uma forma muito melhor. E, obviamente, do ponto de vista, né, isso é o que a gente pode fazer com os alunos, né, que estão lá na prática, que vão para o mercado. E do ponto de vista da academia, a gente também precisa se esforçar ao máximo para ver quais são os problemas que estão lá no dia a dia, né? Porque é uma forma da teoria, digamos assim, que a gente tem feito, né, a parte teórica, dividindo a academia como sendo a teoria, que é uma simplificação bem grande que a gente está fazendo aqui. Mas de fazer com que a academia se aproxime daqueles problemas que têm relevância, que a gente precisa resolver. Tem algumas áreas que fazem isso de uma forma muito orgânica, né? Se a gente olhar a medicina, você vai consultar com um médico que não está 100% alinhado com o que é de descoberta científica da área, né? Você faria a cirurgia com um médico que está desatualizado, teoricamente desatualizado, ou seja, que não está em dia com o que é pesquisa, né? Com o que é o resultado de pesquisa. Eu não faria uma consulta com um médico assim, né? Não faria uma cirurgia colocando a minha vida na mão de um médico que não está atualizado com o remédio que está fazendo mais efeito, né? Cientificamente comprovando o efeito. Então, por que você entrega a sua mão na contador, assim, a sua empresa na mão de um contador que talvez não esteja alinhado com o que tem, né, de mais relevante em termos de evidenciação contábil, por exemplo? E aí tem essas áreas que estão muito mais desenvolvidas, a gente precisa aprender um pouco mais de como trazer, e aí a educação médica, por exemplo, ela é feita com base em evidência, pesquisa científica a todo momento, né? Os alunos, eles se desenvolvem com base nesse conhecimento científico. E na nossa área, a gente tende a distanciar muito mais. Lembrando que a medicina é muito prática também, assim como, né, a contabilidade é prática, a medicina também é muita prática, que os alunos se desenvolvem. Então, eu acho que trazer isso de uma forma mais orgânica, né, para a formação, alinhando esses mundos, desde a base, é o caminho para que quando seja academia, seja a prática, né, esteja lá fazendo a pesquisa, isso aconteça de uma forma bem mais natural, né, de não existir um mundo teórico do mundo acadêmico tão separado quando, de fato, a gente tem visto hoje, né, E aí isso acaba trazendo aquele primeiro tópico que o Abimael trouxe para a gente, né, de relevância. Como que você faz uma pesquisa relevante se você está fazendo uma pesquisa que não tem como resolver um problema lá da prática, né? E para mim, o mestrado profissional, para a nossa área, né, pensando na área de uma forma geral, o mestrado profissional é uma peça-chave desse processo, porque é quando você, de fato, está trazendo aquele indivíduo que está vivenciando alguma dificuldade para dentro da academia, para fazer alguma pesquisa, que tem um perfil diferente de pesquisa, mas ainda, né, pesquisa científica, e que os mestrados profissionais são cobrados para que isso de fato aconteça, né? Para que esse problema seja resolvido, que o produto técnico seja entregue para a sociedade. Então, o mestrado profissional é uma peça-chave para a gente conseguir alinhar ainda mais esses mundos que hoje estão distantes, né? E assim como o professor Abimael colocou que a diferença que a gente tem na pesquisa científica em relação à prática
a questão da reflexão, eu também traria, além da reflexão, a possibilidade de replicar, né? Porque enquanto no ambiente de uma pesquisa, uma consultoria puramente prática, né, que você só está fazendo a consultoria, você não tem essa preocupação de fazer uma replicação exatamente a mesma para conseguir validar. E na ciência a gente tem sempre essa preocupação, né, de poder estar replicando os estudos. Esse é um critério até para a gente ver se um estudo pode se enquadrar como científico ou não, é a sua capacidade de replicação ou não. E no exemplo que você colocou, Samuel, da pesquisa médica, eu super concordo com você, né? Porque também existe muito essa. Eu vejo mais possibilidade de. É mais fácil a gente acabar replicando estudos médicos, que você vai fazer uma cirurgia, você consegue colocar os mesmos procedimentos do que como você vai desenvolver um sistema de custeio, né? Eu não sei, na medicina, a replicabilidade parece mais fácil da gente aplicar do que na contabilidade, né? Você vai fazer um procedimento, você vai fazer qualquer coisa na área médica, você consegue replicar de uma forma mais protocolizada do que na contabilidade, né? Então, eu vejo muito importante essa questão de você poder replicar um estudo para também distinguir ele de uma pura consultoria para uma pesquisa científica com a intervenção, que você traz um problema que é muito esperado, a gente tem um problema prático, você intervém à luz da teoria, à luz dos métodos científicos, com a possibilidade de replicar. Perfeito. Eu acho que... Pode ficar à vontade, Samuel. Não, sobre o que a Juliana trouxe ainda, né, da medicina, eu acho que, de fato, eles aprenderam a mostrar essa replicação. Por que eu falo? Porque quando você pensa um ser humano, a carga genética, todos os fatores contextuais que esse indivíduo tem que estar passando por aquela cirurgia é muito específica. Mas você detalha isso por meio da pesquisa e o outro médico que for ler vai saber, olha, considerando esses fatores, a gente precisa fazer assim, mas vai ser único também a cirurgia que você está fazendo nesse outro indivíduo. Mas por quê? Eles aprenderam quem está lá na prática, que é fazendo a cirurgia, eles aprenderam a reportar isso de forma científica. E a gente não tem isso no nosso dia a dia. Então, quando você fez uma consultoria para uma empresa que aplicou um novo sistema de custeio, se você deixar isso registrado cientificamente, como que foi feito naquele caso, isso vai ajudar vários outros profissionais que, quando forem na outra empresa, não vai ser exatamente a mesma coisa, mas vai ter vários passos e situações ali que já vão ter a resolução entregue, né? Assim, de alguma forma, como foi feita. Então, eles acabam ajudando, né? Você ter profissionais que são pesquisadores, é muito comum isso, né? O médico te pede até autorização ali para publicar essa cirurgia que você está fazendo. Isso acontece muito. Isso ajuda a classe como um todo, né? E a gente não tem, porque a gente não forma cientistas, né, na graduação, muitas vezes, apesar de ser ciências contábeis, o nome, a gente não forma aquele perfil cientista desse profissional poder registrar. Quanto conhecimento é gerado na prática e ele não é compartilhado, né? Quando você vê como que foi a implantação de FRS em várias empresas aí lá atrás, em 2008 até 2010, né? Quando foi o período de convergência. Quanto conhecimento poderia ser compartilhado se de fato... E a gente não está falando de questões aqui específicas, né? Que seriam ali de você ajudar concorrentes, nada disso. É de você, de fato, trazer para a classe contábil um ganho de conhecimento que todo mundo está sofrendo da mesma forma ou de formas muito, muito similares, né? Não necessariamente exatamente a mesma, e que você acaba não registrando isso por meio de um artigo científico ou qualquer outro formato que a gente tenha, né? Para os demais membros. Então, acho que é uma mudança, inclusive, de cultura mesmo, que ajudaria nesse processo de replicação, né? Para outros contextos. E eu ia pegar justamente, eu ia acentuar justamente esse gancho que o professor Samuel comentou, que é, de certa forma, assim, como que em algumas áreas do conhecimento, essa etapa vamos chamar assim, de fusão, né, daquilo que é produzido ou de qualquer esforço, mesmo que seja no contexto prático ou até mesmo dentro da academia. Então, e eu ia acentuar aqui nesse paralelo que estamos fazendo com o campo da área da medicina,
dizer que é o seguinte, o professor Samuel até ressaltou, olha, hoje em dia eles já pedem autorização para usar aqueles dados, né, numa pesquisa científica. E aí eu ia fazer um paralelo com o mundo, o mercado, né, com as corporações, principalmente as organizações corporativas, que assim existe ainda essa observação e também às vezes um pouco espaço para autorização de difundir dados por conta das questões negociais, né? Então tem muitas empresas que literalmente elas se fecham um pouco para a academia dizendo, olha, eu tenho aqui o meu segredo de negócio, eu não vou poder abrir, se de certa forma que essa experiência ela for para além dos muros da empresa, eu estou entregando o negócio ali para o concorrente. Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? E a academia pode colaborar. Então, era nesse caminho, eu ia só acentuar essa coisa toda que o professor Samuel já puxou o gancho muito bem aí. E ainda aproveitando que o Imael trouxe, muitas vezes nem é algo que, de fato, vai gerar problema. Porque, dependendo do que é a consultoria, do que é a temática, de fato, você não pode divulgar, porque é algo que está ali, né, no dia a dia, no poder competitivo da empresa. Mas, para vários outros assuntos, não é algo que traria consequências, mas, às vezes, as empresas não querem participar, porque também quem está lá na ponta não sabe o que é uma pesquisa científica na área, né? Fica achando que vai divulgar dados. Então, é até uma questão de informação para essas áreas correlatas, não só contabilidade, mas para outras áreas também, né? Para a gente começar a desmistificar, como o Imael trouxe, o que é e como poderia ser feito, né? Em termos do que precisa, de fato, ser divulgado, o que não vai ser divulgado. Mas faz totalmente o sentido, assim. Se a gente observar, é um diálogo que precisa ser estabelecido, né? Em termos de clareza de papéis, né, desses atores, tanto os atores teóricos, né, professores, orientadores, o aluno de mestrado, como quem está lá na ponta, como foi apontado. Eu acredito que foram muitas as introspecções, muitos insights que a gente trouxe aqui nessa tarde, né? A gente caminha aí para o final desse nosso encontro. Acredito que a gente cumpre a nossa missão de deixar aí vários apontamentos para a construção dessa ideia de pesquisa, né, que é sempre um processo muito desafiador para os alunos e também para os professores que vão conduzir esse processo, né? Então, a gente tem uma discussão que caminha desde o aspecto social da pesquisa até essa conexão entre teoria e prática. Então, de antemão, quero agradecer a disponibilidade, né, do professor Samuel, do professor Abimael, da professora Juliana, e abrir aí para as considerações finais de vocês, e fica aqui, desde já, o meu muito, muito obrigado, e deixar aqui registrado que a FIPECAF também está de portas abertas para as nossas discussões e futuros convites também. Eu só tenho a agradecer o convite, professor Iago, a professora Juliana, a FIPECAF também, me coloca à disposição. Eu acho que a gente aqui em rede, né, tem esse papel. Então, mesmo no momento aqui de troca, mas é uma semente que você está plantando e a partir daí a gente, fazendo esse esforço, esse exercício juntos, a gente consegue sim, por que não, né? Aqui tem vamos dizer assim, um programa que o PPG Conte está à disposição, né? Temos as minhas redes sociais também podem ser divulgadas, vamos dizer assim, um grupo de pesquisa que eu estou liderando aqui do CNPq também, e a gente vai trocando essas experiências, tá? Então, agradeço, uma honra estar aqui nessa mesa também com o professor Samuel, e a gente vai caminhando juntos, né? Caminhando junto todo mundo, esse é o intuito. Também só tenho a agradecer, né? Eu sinto que a FIPECAF é a minha casa, acho que sempre vai ser assim, então é sempre bom. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Eu fico sempre muito confortável dentro da FIPECAF. Quero deixar uma mensagem final para quem estiver aí pensando, talvez, numa pesquisa, né? Ou tentando encontrar o seu programa de pesquisa, que era a temática central, que tenta encontrar algo dentro disso tudo que a gente falou que seja de fato muito prazeroso, como o Imael também destacou anteriormente, porque vai ser difícil, mesmo sendo muito prazeroso, sempre é difícil fazer pesquisa, né? A gente passa por vários momentos, é muito bom o resultado, né? Assim, quando você finaliza, é uma satisfação só para quem fez, sabe exatamente como que é, mas mesmo assim, quando é um tema que você gosta, vai ser desafiador, porque são vários desafios que apresentam a todo momento.
Então, fazer algo que gosta, de uma temática que gosta, pensando na relevância, tudo que a gente discutiu, é fundamental, porque isso te ajuda a manter, a ficar, né, até o final, a conseguir concluir a sua pesquisa, concluir o seu programa de mestrado, se for o caso. Então, tentem achar algo que te dá prazer, que te dá, de fato, vontade de finalizar, né, de entregar, de terminar e falar assim, olha, eu consegui finalizar e descobrir aquilo que, né, vai, de fato, ajudar ou a minha empresa, ou o setor, ou a profissão, enfim. Mas essa eu acho que é a dica principal. E muito obrigado, Iago, Juliana, Abimael, pela companhia aí nesse evento de hoje. E contem comigo para o que vocês precisarem. Também queria agradecer a oportunidade de estar junto com o professor Iago nessa mesa redonda e aos professores Abimael e Samuel pela participação, pela a profunda discussão que a gente teve. Então, como o professor Samuel estava colocando, é sempre legal a gente estar pesquisando algo que a gente gosta. E eu gosto muito de pesquisar a pesquisa, né? Então, tá nesses ambientes de discussão de pesquisa é algo que eu gosto bastante de estar contribuindo com as pesquisas, de estar fazendo a revisão. Então, é algo que me dá muito prazer, né? Então, agradeço a todos. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a Gabi também pelo apoio aí desde da concepção do evento, divulgação e todas as nossas dúvidas aí. Gabi sempre muito prestativa. Muito obrigado, pessoal. Excelente semana aí e nos vemos num próximo evento. Obrigadão.